Bom, pedir licença para estar aqui com vocês, em primeiro lugar, e agradecer a todos os artistas que aceitaram o convite de participar com a gente nessa noite. E festejar e se amar. É isso. Eduardo, obrigado. Olá, Especialmente ao gente. Quilombac, dizer só uma coisa, que Sim, essa claro. co-curadoria é uma das nossas primeiras, o evento é realizado há 10 anos, e a gente está agora com esse movimento que é de fazer uma co-curadoria. Então, essa co-curadoria foi feita entre nós, o Fofão e Janice, para escolher e convidar os artistas que pudessem ter relação com o território, propriedade, para estar aqui nesse espaço, tomando conta dele. Assim, né? É um projeto contemplado pela Lei de Fomento à Dança. São 5 edições do Ensaios Perversos. Essa é a segunda dessa temporada, mas a gente realiza esse evento há 10 anos. Todas as conversas estão disponíveis no YouTube da companhia, são conversas maravilhosas sobre a economia, a política na dança e a organização que a gente pode ter sobre os nossos fazeres. É isso, agradeço demais de poder estar aqui. Estou muito feliz com essa noite, especificamente. Obrigado. Axé, caminhos abertos. Agô, gente, licença para chegar, que roda bonita. Boa noite para quem é de boa noite. Boa tarde para quem é de boa tarde. Bom dia para quem é de bom dia. Para quem está assistindo, vai ficar gravado também, independente do lugar, do tempo, nessa encruzilhada que a gente vai se encontrar para a gente poder papear. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer. Eu acho que a palavra em português, né? Só falo português, a palavra colonial que eu conheço mais próxima para poder expressar esse sentimento de gratidão, desse convite para poder Apocifó. A do pé também. A do pé, axé, muito bom. Para a gente poder abrir esses caminhos para trocar, né? E assim, Cia Polimorfos, sejam bem-vindos no nosso terreiro, Quilombac Sem Palavras. Eu sou cria de Quilombac. A gente tem sido formado aí pelas instituições, mas entre nós por nós, deformados desde sempre, contra essas lógicas todas que a gente vai jogando nessa encruzilhada. Já estou jogando aqui. Eu sou Eduardo Alves Guimarães, gente, eu tenho 32 anos. Eu sou daqui de Perus, nascido em Perus já desde 91, né? Criado também aqui de família migrante, família nordestina. Acho que tem muito a ver com a história do bairro de Perus, essa migração, esse movimento. Baianos, alagoanos, pernambucanos, essa é a minha ancestralidade viva. E estou aqui artista hoje, né? Nesse convite, nessa responsabilidade, até então, de poder estar me inspirando, me motivando e provocando aí conversas sem fim nessa encruzilhada que eu acho que é sem fim, né? Então, saudando aí nossos mestres, todos, nossa ancestralidade, Leda Maria Martins, para as acadêmicas, mas não só, né? Também no terreiro, no quilombo, na congada, Nosso Corpo em Ancestralidade, na Isira Falcão, uma grande referência da dança, e Nosso Corpo também em Diáspora, que são essas construções desse encontro aí, Luciane Ramos, para a gente poder falar sobre isso, né? Sobre esse movimento todo que é dança e que não está apartado das outras linguagens, pelo menos não para nós da ponte para cá, a gente está junto e misturado mesmo. Então, mas sim, é importante a gente falar dessa nossa área enquanto uma produção de conhecimento em corpo, com corpo, a partir da experiência desse corpo que dança, enquanto inscrição no mundo, e já são aí uma trajetória grande. Então, tem muitas inscrições, gente, o que falar, poder compartilhar, para poder engrossar esse caldo aqui, né? Muitas coisas. E eu fiquei pensando o que preparar. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou chegar mesmo nesse tempo que é circular. A minha pesquisa ela sempre teve nesse lugar da circularidade
Então, vai acontecendo assim. A gente vai se atravessando e se afetando assim. Ser pernalta. Hoje eu digo que eu sou um pernalta. Antes eu era perna de pau, agora eu sou pernalta, né? Há um pouco mais de 10 anos. Eu acho que a primeira coisa, já que a gente é do corpo, quem não quiser não precisa, gente. Às vezes eu também vou para os lugares. Mas eu falei, será que vai ter interação? Mas aí, para quem está gravado também, é um experimento do ser pernalta, então. Mas como eu vou fazer com esse mic? Não tem será? Não, pedestal. A gente faz um pedestal. A gente pode levantar quem quiser ficar sentado também pode ficar. Para a gente começar, então, a abrir essa conversa sem fim, sendo pernalta, que é o que eu sei fazer de melhor. Pelo menos é o que está amadurecendo, aterrando aqui. Bom, podemos começar aterrando aqui os pés, com essas raízes todas, que é o nosso passado, que vem subindo, encontra aqui nosso presente, nossa coluna vertebral, nossa energia vital. Está aqui, né, junto com o nosso plexo, nossas emoções, nossos afetos. E a gente vem nesse balancinho aqui. O pessoal já fez aula de perna de pau aqui comigo, né? Para a gente poder ir encontrando essa reverberação aqui. Sabe o externo? Começa do externo aqui. E ele vai como se fosse uma onda do mar. Então, essa raiz, esse tronco, esses ramos, que é esse futuro, esses sonhos, essas utopias possíveis, essas conversas sem fins, essas reverberações todas. Para a gente poder ir aquecendo esse ser pernalta, então. Cada vez mais a gente encontrando esse desequilíbrio, porque ao contrário do que o pessoal fala, eu estou super em crise, gente. Inclusive nesse momento presente. Ser pernalta é estar em crise, é estar nesse lugar de risco. Então, assim, quando que eu vou para frente, mas aí a força que me puxa para trás também, e aí tem isso, e a gente começa para o lado também. E esse plexo, que é esse externo, o ombro ele vai junto, ele que dita esse movimento, ele que reverbera toda essa conexão nessa encruzilhada. E para o outro lado. A gente fala que esse processo de aterramento, de ser pernalta, ele passa por 2 eixos do nosso corpo, que é esse primeiro aqui, de extensão. Então, ser pernalta é a extensão, a perna de pau é a extensão. Nós somos essa extensão nessa roda. A gente pode já começar, então, a abrir esse espaço ainda mais, para a gente ocupar todos esses buracos aqui. Força de extensão que sai de baixo, sobe para cima. Conecta a Ie com Orum, a terra e o céu, que vem desses grandes rituais onde eles usavam no continente africano as pernas de pau para poder se conectar com esse divino. Em ritos. Então a gente não sobe na perna de pau só pelo virtuose do circo, pela alegoria, que hoje também é muito presente no carnaval, mas para essa conexão, para se conectar. E esse outro ponto de força está aqui, que são as forças de oposição. Então, linhas de extensões, linhas de compreensão, força de oposição, que também são forças de composição. Quando a gente anda, 1, 2, 3, e direita, esquerda. 1, 2, 3. A nossa oposição, 1, 2, 3. Vai trabalhando, direita, esquerda. 1, 2, 3. Direita, esquerda. 1, 2, 3. É esse encontro. Agora a perna de pau é isso, ela não tem metatarso. E ela vai para esse lugar, então, daqui. Que a gente fica aqui. Esse é o ser pernalta, essa consciência. Desse pé que atravessa, está lá embaixo, e que é essa cabeça que conecta. Aie Orum, em oposição, porque a gente precisa disso. E cansa, né? É um pouco isso. De quinta-feira tem a experiência. Consegue ficar ainda? Não, né? Vamos relaxar um pouquinho. Relaxa lá o pé. De quinta-feira, gente. Trupilildes, Cia Trupilildes, Eduardo Guimarães ou Guimarães Eduardo. Também dou aulas particulares, então deixar registrado aqui. Esse ser pernalta, para a gente poder aquecer.
Bom, vocês sabem sambar coco? A minha referência também vem muito da dança, desse corpo que dança nas alturas, enquanto celebração, né? Então tem essa marcação, tá? Porque é toda essa brincadeira, gente. Lado direito, a galera do balé vai saber, tem que trabalhar o lado esquerdo também. A gente vai usar o 1, 2, 3 do começo, mas pode ficar de um lado só também. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muita coisa. Só a direita. Pra gente começar esse diálogo, então, vou puxar o primeiro ponto que quando eu cheguei aqui me encantou. A gente quebrar essa alegoria. Cheguei pra cuidar dessa terra. O coro responde. Cheguei pra cuidar dessa terra. Tá bonito. Cheguei pra cuidar dessa terra. Vocês, foi! Cheguei pra cuidar dessa terra, pra terra cuidar de mim, pra terra cuidar de nós. Vocês! Pra terra cuidar de mim, pra terra cuidar de nós. Pra terra cuidar de mim, pra terra cuidar de nós. Mais uma vez! Pra terra cuidar de mim, pra terra cuidar de nós. Eu quero ver milho crescer, eu quero ver terra florescer. Você, eu quero ver milho crescer, eu quero ver terra florescer. Eu quero ver menino derrubar o rei que aqui está. Eu quero ver menina derrubar o rei que aí está. Eu quero ver menino derrubar o rei que aí está. Quilo de quilombo, baque de batida. 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 Quilom, baque, quilom, baque, quilom, baque, quilom, baque de. Tenta fazer aqui, ó, só com o pé do pernalta. Salve pernaltas, aquecidos. Esse foi um ponto que me encantou quando eu cheguei na Quilombac em 2012. Tem referência do Valmir aí, abrindo saraus. Sou cria de sarau, né, gente? Então, podemos voltar a sentar? Para a gente ir pro cabeção mais um pouco? Mas só para mim. Para a gente se sentir mais à vontade. E essa é a nossa construção, a minha construção, desse ser pernalta, em quilombo, em comunidade. Tem uma puta referência do Iluobá, dos pernaltas do Orum, da Mafalda. E toda essa minha construção enquanto artista que passa por essas múltiplas linguagens, principalmente da cultura popular. Então, eu sou do folclore mesmo, de Dona Raquel Trindade, da produção de saber, de conhecimento, da experiência viva, da brincadeira, da celebração, da dança ritual, enquanto esse lugar de rito, né? E de se fortalecer dos chondaros, né? Desse lugar do jongo, o jongo do coreto, que me forma também como esse artista mediador. Então, salve a figura do Valmir Santana, que foi também uma das primeiras pessoas que me recebeu aqui e que foi minha referência. Salve Palhaço Torradinho, Valmir Santana. Inclusive, que me ensinou a andar de perna de pau, gente. Tem uma lorota da Cia Trupiliutes, que é o Dedê, né, o diretor artístico, o maior loroteiro da Quilombac. Ensinou o Valmir, tem o Festival de Lorota por conta do... Ensinou o Valmir a andar a perna de pau, mas ele não anda na perna de pau. E o Valmir me ensinou. Mas a perna de pau também tem esse lugar do Ilu muito forte que me moveu, que
que tem a ver com esse lugar da ancestralidade viva, que a gente traz muito forte, que foi quando eu vi, eu falei, eu quero andar na perna de pau. Foi o do Exu, Carlos Eduardo, a Mafalda Pequenino, que é minha mestra, Inhansã, Marcelo Marques, um puta também artista do circo, que está em Goiânia. Essas figuras, essas pessoas que me deformam até hoje para essa construção. Enfim, eu chego aqui em 2012, quem me recebe é uma sapatão e um viado, até porque chegar no Quilombo, eu chego em 2012, 2013, numa época que estava bem conturbada também, várias questões políticas, e eu consegui ser proponente 2 anos consecutivos do programa Vai, a partir da nossa referência do mestre Soró também, que tem essa contribuição de formação de território desses artistas, nós, no caso, enquanto gestores da própria trajetória. Então, somos artistas, somos gestores de projetos, produtores, somos educadores. Então, sempre foi nessa perspectiva a minha construção de atravessamento. De multiplicar também, né? Acho que tem a ver com isso, de ancestralidade viva e de estar nessa encruzilhada, de encontros em rede, comunidade, de poder, de alguma maneira, se autoconhecer, esse autoconhecimento em rede, mediar possibilidades de encontro, de criação, para se formar nessa formação, porque é contínuo, né? Então, essa minha pesquisa vem se construindo nesses ciclos, tríades. Hoje, me autorizar nesse lugar da gestão como um curador é um afronte contra a gestão, contra... E, inicialmente, também, a minha pesquisa começa contra colonial, decolonial, não sei o que. Eu falei, gente, que preguiça. Uma galera que é massa, assim, a gente pensar sobre a curadoria de arte como esse campo que ainda é novo, mas muito elitizado, de artistas que estão ali, muitas vezes também fora da arte e ocupando esses lugares de poder e dando e desdando visibilidade, porque a curadoria é sempre também uma traição, de alguma maneira. E a gente se autorizar nesse lugar é importante. Então, tem demorado, e às vezes até duvido um pouco, acho que essa crise tem a ver com isso, mas o ser curador acho que tem a ver com essa diáspora toda, né, de construção, que é isso, assim, eu falar, gente, o que eu vou falar? Tá bom, primeiramente, obrigado a mim por não desistir do meu próprio processo, vibe Anitta, nesse mundo capitalista que a gente vive, pós-pandêmico, que está todo mundo correndo atrás do seu, e correndo atrás do digital, e a gente se competindo, de alguma maneira, a estrutura colocando a gente em dispersão, como dizia a Marielle, né, diversas e dispersas. Então, a nossa realidade não é a mesma da realidade da CIA, por exemplo, polimorfos, mas, ao mesmo tempo, tem pontos que se cruzam e como se valorizar nesse lugar, né? Acho que talvez essa seja o X da questão, porque conversa sem fins, e, para mim, bate muito no lugar da colonialidade mesmo, que tem a ver com esse lugar do trauma. E eu não vou ficar aqui, mais uma vez, num discurso que é presente, que a gente sabe que a cada 23 minutos um jovem na periferia, como nós, não mais, né? Como fomos, já tenho 32 anos, né? Não posso falar que sou jovem mais. Mas essa vida é interrompida, cada segundo, principalmente homens, né? Mas tem todo atravessamento, quando eu chego nesse quilombo, por exemplo, das identidades, o conflito dentro, e esse espaço de crítica mesmo, dentro, né, de autocrítica dos próprios, da gente com a gente. Então, assim, feminino demais para ser masculino, ou masculino demais para ser feminino, a bicha mesmo, ou claro demais para ser retinto, preto, ou branco demais, escuro demais para ser branco, periférico demais para ser central, ou no centro, quando eu morei em Salvador, que eu fui estudar em Salvador, central demais ou acadêmico demais para estar depois na comunidade. Eu falava, gente, e esse acho que é o conflito das identidades que pega, e que é uma ferida sem cura, assim, que eu acho que não é a palavra, assim, é uma ferida que eu percebo que os coletivos estão ali estancando e esse sangue escorrendo, e acho que por isso se cruza com esse lugar do sem fim, né? E esse lugar do processo de cura de si, cura de nós mesmos, ou para criar memórias e registros, para dar essa continuidade dessa ancestralidade viva e se autorizar nesse lugar, tem a ver com essas construções, né?
enquanto pessoas que buscam, de alguma maneira, deixar essa ferida menos exposta, ou tentar, de alguma maneira, reparação histórica, enfim. E é por isso que a gente vai falar de perspectivas de cura, nesse sentido da gestão de projeto, de possíveis princípios a partir do meu singular, e que eu acho que, de alguma maneira, atravessa o plural, atravessa o coletivo, a comunidade, e isso pode fazer sentido ou não, ou que faça sentido da maneira que for urgente também para cada um que esteja se afetando desse diálogo. E que tem a ver com 3 lugares que eu venho construindo: o amor, o deboche, e o terceiro eu vou falar depois, que começou com o erótico, tem a ver com a sexualidade muito, mas não esse lugar do erótico pós-pornô também, que fetichizou e colocou o corpo como esse lugar do mercado, mas o erótico do corpo que dança como celebração, então é a dança, é a alegria, enfim. São vários atravessamentos, são várias tríades. Mas para eu chegar nesse lugar, enfim, passou por várias etapas, né, de formação em que eu me encontro, inclusive, atravessadas agora. Eu, na Quilombac, em 2016, até então, não tinha uma formação acadêmica, uma formação técnica enquanto ator, dançarino, dancei no Treme Terra, inclusive foi uma puta escola para mim, uma referência, o Firmino Pitanga, um grande mestre, coreógrafo, discípulo de Clyde Morgan, que depois eu encontro na UFBA, em que, inclusive, em 2015, a CIA Treme Terra foi super importante para pautar um movimento dentro da própria política pública da Lei de Fomento à Dança, que até então, que é esse puta recurso que foi gerido e conquistado pelos artistas da dança e que, enfim, é muito importante, mas que, em algum momento isso precisava e ainda precisa ser ainda cada vez mais está em circulação, em movimento e mudança, porque a gente ainda percebe questões, hoje não mais, muitos grupos periféricos estão acessando o fomento à dança, né? Mas naquela época a gente não tinha acessado ainda, e essa era uma questão, uma grande referência. A Gal Martins, que inclusive participou desse diálogo, era uma das poucas referências que a gente tinha enquanto dança negra contemporânea, que estava na periferia, porque até então é isso, a gente é dança afro, e é isso mesmo, eu venho da simbologia do orixá, bato cabeça para o tambor, o pé de dança está conectado, sim, com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, mas é produção de conhecimento e ressignificação a partir do gesto, enquanto estética, né? Enquanto produção criativa. E isso, hoje, a gente consegue acessar esses espaços mais e conseguir dialogar nessa ginga, né? Com o nosso feitiço, com o nosso encantamento, quebrando aí essas alegorias todas que criam e ficções, como diz a Luciane Ramos, em cima do que a gente produz, sabe? E tem muita vida pulsando. Acho que antes de ser... Essa pesquisa, hoje, ela tem entrado no lugar antes de ser humano. Na academia, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre ser humano, a construção de pensamento filosófico ocidental. Ser vivo, né? Que dança enquanto inscrição mesmo. E a gente já fez tanta coisa junto, desde a Casa do Hip Hop, o movimento que a gente ocupou, teve as ocupações, e depois eu ir para a universidade, que inclusive eu não tive essa oportunidade de ter um curso pré-vestibular, que hoje ter essa oportunidade de poder estar aqui como um educador, mesmo que de alguma maneira, porque a gente tem inclusive os 2 coordenadores aqui, a Thaís e o Paulo, que fala sobre esse desejo de construir um núcleo artístico, mas acho que isso tá acontecendo, né? São muitas mãos e pernas para dar conta, com poucas mãos e pernas, mas já está acontecendo isso, e é muito bom ver as sementes plantadas, os motivos. Temos aqui Jennifer, que acessou a USP agora, e parabéns. São tantas referências, né, de construções. A Guinevere, que não está aqui, que é a professora de artes, que é uma inspiração para mim, é uma curadora também, né? Está no CIEJA, está nesse movimento político, com o Sarau também, é escritora, e, de alguma maneira, colaborar nesses processos, né? São
políticas poéticas, artísticas, como políticas educacionais. Nossa arte nunca teve apartada disso. E isso é bacana poder a gente parar para refletir sobre esses processos e poder valorizar, encontrar esses valores. E estou construindo aqui esse discurso, vamos ver. E chegar na universidade me fez, sim, reorganizar tudo isso, né? Me formar enquanto um acadêmico foi importante para o meu processo de amadurecer esse lugar de mestre, inclusive, que hoje eu estou, né? Passei pela graduação, pelo bacharelado, e a universidade me fez ter esse contato com várias outras instituições, mas assim perceber também os acessos que eu tive, sendo uma pessoa do Sudeste, de estar lá e trabalhar nos primeiros 6 meses com um festival de artes cênicas, e depois acessar os recursos da universidade. Mas, mesmo assim, também fazendo esses trânsitos, né, a gente curou, Vinícius e Bruno estão aqui, o Seminário Negras Utopias, que a gente conseguiu fazer essa conexão de fora da universidade também com os grupos independentes para dentro da universidade. Então, de alguma maneira, essa pesquisa, a metodologia dela cai nesse lugar da pesquisação mesmo, enquanto acontecimento, e acontece, e depois o que tem sido o sumo disso seria essa nossa parte teórica, eu acho. Não parte, claro que parte junto, né? A palavra é nossa teoria, mas a oralidade, mas está muito nesse lugar da pesquisação, da pesquisa performativa que acontece no encontro, na encruzilhada, sempre nessa perspectiva de mediar esses espaços, tanto institucionais, na contragestão, inclusive, porque a gente sempre teve na universidade na postura de reformas curriculares. Pô, o que eu não tive, eu quero que o meu próximo tenha. E isso eu percebo muito com a perspectiva não só daqui do cursinho vestibular, mas na instituição, o próprio CIEJA, ou os programas CELS aí, que até então, hoje eu estou aqui, de alguma maneira, a minha primeira referência, quando eu saí lá, uma favela. Ai, que história sofrida, não vou entrar nessa história sofrida. O programa vocacional, a capoeira, voltar para a capoeira, inclusive, né? Eu comecei na capoeira com 9 anos até os 12. Depois teve aí o tráfico na minha vida, na vida da minha família, mas voltar para Quilombac, perceber essa escolha e essas armas possíveis contra essa gestão tem sido as minhas mudanças, né? O meu gatilho de mudanças para gestar os projetos, para curar do trauma colonial, curar dos traumas, né? E, enfim, gente, muita coisa. Não quero ficar falando muito, eu vou abrir, mas acho que eu, de alguma maneira, nesse caos dessa encruzilhada, encontrar um caminho que eu consiga costurar, que faça sentido dessa trajetória. Tem feito. Bom, falei da universidade, né, dessa perspectiva de reformas curriculares, que eu acho que é importante, e dessa produção independente depois, né, quando a gente se forma, ou estamos ainda em formação, né, o que fazer, ainda mais depois pós-pandemia, né, e que tempo é esse que, de alguma maneira, está sempre colocando a gente nesse lugar de precisar sobreviver, trabalhar para pagar as contas e acumular ofícios e tudo mais. E aí, quando aparece uma proposta incrível para a gente poder dialogar aqui com a Polimorfos e outras tantas, e é agarrar mesmo para a gente poder fazer essa grana, de alguma maneira, circular entre a gente. E fazer da melhor maneira, porque a gente produz de qualidade, né? A gente produz arte científica, sabedoria ancestral de qualidade, né? Que tem dado esses resultados, né? Essas raízes têm se alongado, esse tronco tem se fortalecido, esses ramos têm cada vez mais florido. E é muito louco pensar que eu comecei brincando na perna de pau, naquela ilusão, e hoje ser uma referência para grupos que às vezes eu nem conheço, e para grupos que são referência para mim, inclusive, e poder trabalhar nessa perspectiva, cruzando essas outras linguagens. E sou contemporânea, sim, somos contemporâneas, sim, ainda nessa. Claro que tem as mais contemporâneas ainda que estão chegando. Mas é muito bom assim poder reconhecer esse movimento de cuidado, de valorização, de carinho, inclusive, com as nossas trajetórias, para poder multiplicar mais, né? E poder trazer essas referências, pô.
Leda Ornelas, que foi uma puta referência na escola de dança da UFBA, que está fazendo lá o Novembro Negro 365 dias. Então, assim, o que a gente pode tirar de referência disso, que não são questões eventuais, são questões estruturais que atravessam nossos corpos, que para além dessa coisa de vamos produzir mais um evento incrível, distribuir essa grana, fazer com que a periferia, de alguma maneira, seja o centro e dê a luz ou voz, ou como é que a gente consegue fazer esse movimento de maneira misturada, junto mesmo, ter essa comunicação para além desse lugar da produção que é super burocrático e ocupar o espaço mesmo. São muitos artistas que estão aqui e não estão aqui, que são anteriores a mim, licença, e que são mais novos que eu também, licença, e que a gente... somos curadores em potenciais, sabe? Estamos aí, vocês falaram dessa trajetória de vocês, né? Para os próximos encontros, vocês vão para o CITA, tudo mais. Que bacana, né? Poder se aproximar. E como que a gente procura estratégias de realmente se aproximar, principalmente do público, o grande amor do artista, né? Porque acaba que como a gente conversou ali, né? Estava no preparação sobre essa coisa do evento acabar sendo nós por nós e a gente acabar consumindo os nossos próprios eventos, e não que isso seja um problema, mas como é que a gente de fato comunique com mais contingente mesmo, que isso seja cada vez maior, que esse aquilombamento, essa ação presente de aquilombar, para que essa aquilombação aí viva mais de 200 anos, se é que a gente tem de humanidade. Eu espero que não nesse formato aí, mas que a gente consiga viver mais saudável, né? Produzir mais saudável, com mais alegria, com mais vontade de dançar e querer assistir o outro a dançar e querer dançar com o outro. Enfim, e tem as viagens também internacionais, né? Essas extensões que de alguma maneira também nunca planejei uma viagem assim, que eu falei, caralho, quero viajar e vou acessar a universidade fora para poder compartilhar o meu trabalho. As coisas foram acontecendo nessa comunicação de Exu mesmo, nessa troca. Por favor, entre. Luraia. Bem-vinda. Eu falei pouco do Soró, né? O Soró é uma figura desde 2019 aí que a gente teve a perda. Tem o jongo, né? Bate tambu, jongo do coreto em Perus, bate tambu, jongo do coreto em Perus, bate tambu, candongueiro eu sou, queixada, toma cuidado, não mexe com nenhum, ferve território. Ele já dizia, a arte é o ofício, a civirologia. Vou lutar, vou combater toda a opressão. Povo preto anda junto, não solta a mão. Vou lutar, vou combater toda a opressão. Povo preto anda junto, não solta a mão. Cachoeira. E tem a outra do Queixada, né? Que veio também na cabeça, mas... Como é que é coro do Queixada? O couro come na mata fechada. O couro come na mata fechada. Mas Queixada me ensinou a lutar sem a espada. Queixada me ensinou a lutar sem a espada. Hoje é firmeza permanente. Hoje é firmeza permanente. Essa é nossa história, o canto de nossa gente. Essa é nossa história, o canto de nossa gente. Cachoeira Machá. E acho que é sobre isso, assim, a gente poder atravessar esses valores e falar do José Soró, essa figura que hoje a gente mitifica bastante, acho que é importante, sim, e que vem à biblioteca, José Queiroz, contra o padre... Como é o nome dele? Não é Quevedo, não. Mas para a gente, porque é sobre memória, sobre construção, e é sobre esse lugar de criar tecnologias possíveis quando tudo vai de contra o que a gente está querendo aqui construir, esse vínculo, essa intimidade.
E o jongo é isso, é esse encontro, né? De possibilidade. Da gente poder celebrar a morte, mas também celebrar a vida, a continuidade do quilombo, tantas sementes. E eu acho que a minha história é um pouco isso. A minha dissertação depois acho que vai estar mais organizada nesse lugar acadêmico, pessoal também, do YouTube, de vocês. Se não for agora, pode ser depois também essa dissertação. Inclusive, Pedra Costa, que foi uma artista que me convidou na Alemanha, que eu coloquei lá no meu currículo, eu falei, mano, se é polimorfo, eu vou botar minha experiência na Alemanha e tal, não sei o quê. Que é uma galera contemporânea, né? E aí, ela também passou por 3 mestrados. Não sei se ela concluiu, mas acho que tem a ver com que conclusão é essa, né? Mas é muito massa poder compartilhar essas experiências. E esse lugar da cura, dessas memórias, desses registros, dessas histórias, dessas potencialidades, tem a ver, novamente, com esse corpo sujeito que dança por um lugar político e por escolha de se autoconhecer, mas mais que isso, não nessa individualidade, nesse singular Eduardo, mas com vocês aqui nessa roda, produzindo política educacional, e que não termina aqui, é sem fim mesmo. Bem-vindo, polimorfos, ao terreiro, que a gente possa ter mais tempo, com mais cuidado, mais carinho, que a gente possa também acessar aí, se precisar de alguma assessoria, temos aqui pessoas que podem assessorar essa aproximação com CITA, com outros lugares. Estamos aí curadores, gestores. Temos aí a nova geração. A aluna, a UEL, não está aqui hoje, a Toquinha não está aqui hoje, mas se precisar de um preparador corporal. Temos essa daqui mais mediana. Essas aqui, mestra. Temos aqui. Mas temos as mais jovens também que estão vindo. Temos o Valmir, as mais velhas, enfim. Eu acho que agora a ideia é abrir também, né? Não sei quanto tempo temos. Gostei disso, assim, de eu poder mediar. Porque até então a gente não sabia o que era. O Fofão veio, primeiro era ser uma residência, eu ia mediar um diálogo. Falei, quem são as galera? Porra, um dirê, o meu bando, o nosso bando. Estamos em família. Aí a galera do hip hop. O pessoal do hip hop, o pessoal do Favela Move, que eu tenho uma puta admiração. E no final eu estou aqui quase que palestrando, mas não é uma palestra, mas também gente, porque eu já estou construindo esse lugar de mestre também. Mas a gente ficou um pouco perdido, meio assim, com isso, mas vamos construindo. Aí vocês falaram que eu poderia sugerir o tema. Eu falei, vou falar de mim então, mas ao mesmo tempo falar de mim é falar de nós. E vou abrir, então, para a galera poder falar um pouco mais também, que eu acho que é importante. Não só estou aberto às perguntas, críticas, sugestões, mas também quem quiser compartilhar a sua própria experiência enquanto artista, gestor, educador, fazedor de arte, sociólogo, químico, botânico, criança. Quiser falar mal também pode falar, lembra que está gravado. Uma pergunta? Aqui, ó. Deixa eu falar só no microfone para... Fala o nome, dá o nome. Edu, de quando você começou a trabalhar com arte, quanto tempo e como foi as suas primeiras experiências com a televisão? Verdade. O que você faz na TV Certo. que a gente talvez não vê? Não, então, essa história da TV é muito louca, porque lá em 2012, quando eu terminei o técnico em arte dramática, que a Jaque está fazendo, inclusive, que é o SENAC, né? Uma escola para muitos atores aí, formação técnica, que inclusive dá aos nossos queridos DRT, super importante para o nosso trabalho. Eu saí com todo esse... eu vou trabalhar, fazer novela, porque eu vendo, eu sou bonito, meu corpo é legal, eu tenho um cabelo bacana. Meu lado bonito, meu lado de perfil. Tinha todas as ilusões de ser artista, tal, e a gente tem essa coisa, né, do entretenimento muito presente na nossa formação. Mas a TV foi um acaso. Até então tinha muito preconceito, esse corpo que foi de alguma forma radicalizado, que cresci na periferia. Nunca achei também que
a minha forma de comunicar talvez acessaria um lugar. Depois foi descobrindo que sim. A Mafalda Pequenino, novamente, minha mestra das pernas de pau, fez o convite para que eu fizesse um teste para um projeto da TV Cultura que era relacionado a programas que mostrava produções audiovisuais universitárias de todo o Brasil. E eu já estava na universidade, já tinha esse trabalho de mediação na própria universidade, de eventos acadêmicos e fazendo essa conexão fora também. E falei que era uma oportunidade, fui sem pretensão nenhuma e acabou que era o meu perfil que eles queriam. E eu comecei a fazer, comecei a conhecer mais a produção então audiovisual. E percebi também essa monopólio, inclusive, de seleção na curadoria, que a TV Cultura, de alguma maneira, não sei se era intencional, se era uma questão mesmo que estava ali, mas que a maioria das produções eram sudestinas, e eu fui muito cobrado, inclusive, no Nordeste. Por mais que eu seja filho de nordestinos, eu não sou nordestino, e a gente falava, né, a vitrine das produções audiovisuais universitárias. Mas foi muito bacana poder desenvolver esse lugar do audiovisual, essa relação com a câmera, e poder, de alguma maneira, ser referência. Acho que a gente estava falando sobre isso, né, o meu trajeto em tríades, né, a minha ancestralidade, né, essa encruzilhada que vai em diáspora. Não só os meus alunos de CCAs, hoje, mas pessoas que às vezes eu nem conhecia lá no Pará, quando a gente foi para o Uniarte, ou quando eu fui lá para a UEA, na Universidade Estadual do Amazonas, conhecia o projeto e era bacana, porque, de alguma maneira, se sentia representado com a minha presença. E aí, depois, com a pandemia, infelizmente, os projetos caíram. Na verdade, teve um desmonte desde 2016, com o golpe Dilma, então, vários setores. A TV Cultura é uma TV estadual, então... e hoje, depois de 2021, eu fiquei de 2021 até outubro do ano passado, que eu fui cancelado. A TV Educação, na verdade, foi cancelada. O ano de eleição, né, gente? A gente não é partidário, mas a gente não é apolítico. Então, assim, a gente tem que, sim, fazer política e estruturar em benefício do público, da gente, da política pública que vai chegar na gente. Então, infelizmente... são questões maiores, e aí o projeto foi cancelado, a TV foi cancelada, enfim. Mas os últimos anos, de 2021 para cá, eu fiquei trabalhando como artista e apresentador nos projetos da SEDUC, da Secretaria de Educação. Então, muitos educadores me viam também. Então, não só as crianças do CCA, não só o CJ, o Centro da Juventude, não só as escolas do Mais Educação, lá em 2016, dessa geração, inclusive, que está aí no Paralimpíada e tudo mais. Reconhece a gente, tem a gente como essa referência, mas os próprios educadores, eu acho que esse movimento contra-colonial, decolonial, acontece sim na teoria, e é importante estar ali na universidade, porque é um espaço que a gente existe, e a gente tem que coexistir com ele e ocupar, acho que esse é o lugar, sim. Mas, de alguma maneira, essa conversa sem fim, ela leva para essa urgência que cada vez mais as elites, o monopólio da branquitude, todos e inclusive da arte, né? Tomar essa responsabilidade cada vez mais para si, porque, a gente não tem perna nem braço. O núcleo artístico da gente aqui da Uniafro, que é esse sonho presente, que já de alguma maneira acontece, a gente encaminha para os grupos, porque o bando está aqui, está presente, está nessa ocupação na Quilombac há mais de um ano já. Inclusive, a gente curou o seminário. Nossa, muita coisa, gente. E se aproximando desse público. É muita coisa, gente. Então, acho que essa experiência, o que fica é essa visibilidade de poder aproximar ainda mais a partir dessa ferramenta, que é o audiovisual e a TV pública. E eu sou muito feliz, muito grato, inclusive. E TV Cultura, me contrate mais, contrate essa galera também. Eu tenho nomes para poder indicar, vários nomes, para poder a gente fazer também uma coisa bacana. Fale, amigo. Dê um nome, gente, pelo amor de Deus. Sou Vinícius Evolt, sou de Salvador. A gente se conheceu na UFBA, como ele falou. Eu entro em 2017 na UFBA, eles já estavam. E aí eu entro nesse rolê de ajudar dentro do seminário, né, que eles estavam produzindo com recursos de editais da UFBA.
Pagamos também no nosso bolso. Pois. Inclusive um direito também. E aí é muito massa ver as coincidências barra caminhos que a vida já tem já demarcado. Quando a gente desce para a Terra, a gente assina um contrato de coisas que a gente esquece depois que a gente chega aqui. E aí a gente vai lembrando aos poucos quando a gente vai fazendo aquilo acontecer, né? E aí eu chego aqui, eu tenho 1 ano que eu estou morando aqui em São Paulo, mas eu chego e o primeiro lugar que me acolhe como dançarino, como produtor, como professor, é aqui na Quilombac por meio do Eduardo, né? Ele chega com esse impulso que ele tem de trazer as pessoas e começar a fazer essa gira acontecer, né? Muito no sentido de coisas que a gente vem produzindo tanto individuais quanto coletivos, né? Eu tenho a minha pesquisa dentro da dança que parte de um caminho da ancestralidade. Ele tem outro caminho que parte também dessa pesquisa de ancestralidade. O Bruno também. Cada um, né, da gente tem meio que um caminho a partir das nossas identidades, né? E aí, quando eu chego aqui e começo a conhecer mais da base que vem dessa coisa dele, eu começo a entender algumas coisas que a gente, dentro de Salvador, começa em coletivo a trabalhar e pensar dentro desses espaços, principalmente por serem espaços predominantemente marcados por pessoas brancas que estão ali comandando. Então, como a gente, corpo preto, periférico, alguns candomblecistas, outros não, está nesse espaço e exige desse espaço um respeito e uma coletividade a partir disso. Então, como essas pessoas que estão nesse lugar aceitam as proposições que a gente traz, principalmente nesse lugar de curadoria, por exemplo, onde o nosso pensamento de curadoria parte de um lugar muito mais humanizado, muito mais a partir do que aquela pessoa está trazendo como proposta e como entendimento daquela arte que ela está produzindo, do que pelo portfólio que ela está apresentando, pela, entre aspas, pela capacidade que ela tem de executar aquilo. Porque a gente sabe que muitos grupos periféricos não têm a mesma capacidade que um grupo como o de vocês, inclusive de recurso, para fazer acontecer as coisas que a gente tem. Então, como a gente, independentemente de recurso ou não, a gente produz aquilo. Uma coisa que eu vejo muito diferente de Salvador e daqui de São Paulo, aqui em São Paulo a gente não consegue trabalhar sem dinheiro. A gente não consegue, os grupos independentes, transformar, sentar, produzir um espetáculo e, a partir da bilheteria, ganhar esse dinheiro que vai vir para essas pessoas. Em Salvador isso é comum, porque a gente não tem esse recurso. A gente não tem esse lugar de ter esse dinheiro vivo, rodando dentro da cultura. Então, muito do que eu venho trazendo também aqui, dentro do bando, dentro dos trabalhos que a gente já fez com o Edu, parte muito desse lugar, de como a gente, a Severologia, como o Edu sabe, trouxe muito dentro, principalmente na UFBA, quando a gente conversava muito sobre essas coisas, tipo, como a gente se vira realmente para poder produzir aquela arte que, em determinado momento, venha um grupo qualquer que está recebendo um dinheiro... Não estou falando de vocês, viu, gente? Por favor. Que aí vem um grupo qualquer que está lá com um projeto porque ganhou, porque tem uma estrutura também, inclusive, de ter uma pessoa que vai trabalhar só na produção, uma pessoa que vai trabalhar só com iluminação, uma pessoa que vai... Enquanto o elenco em si faz aquilo que é o papel do elenco, que é ensaiar, produzir, interpretar, fazer acontecer dentro do palco. E aí, tipo, o que eu fico questionando muito é por que essas seletividades acontecem. Por que não ter grupos e coisas que trabalhem em conjunto?
Porque a gente vê que no centro acontece meio mundo de coisa, inclusive gratuita. Mas aqui nas periferias, cadê? Como é que isso acontece? A gente produzir coisa para a gente é interessante, é maravilhoso. A gente se conhecer, a gente ter essa troca, a gente ter esse lugar. Mas, e os outros? A gente conhece todo mundo que está lá no centro. O que está no centro conhece quem está aqui na periferia? Conhece quais são as realidades desses grupos, dessas periferias? Entende como é que a gente precisa ser sempre o triplo deles para conseguir realizar a mesma coisa que eles estão fazendo. E muitas vezes até melhor do que eles estão fazendo. Então, a gente é um bando que está construído desde setembro do ano 2021. 22? Isso, 22. Relativamente novo, mas que agora a gente está com o PROAC, que a gente tirou o primeiro lugar. Então, uma das coisas que eu observando muito esse lugar de passar em primeiro lugar dentro do edital, que é muito complicado, inclusive, na nossa categoria foram 1.500 propostas, e de 1.500 propostas, a nossa foi o primeiro. Foi a mais entendida por esse pessoal de curadoria. E aí eu entro nessa questão. Quais são essas curadorias também que entendem quais são essas questões desse público? Porque se a gente vai e escreve o mesmo projeto que a gente escreveu num edital que não seja de artistas iniciantes, eu tenho certeza que a gente não passaria, porque nós não temos a mesma experiência que muitos grupos que estão nesse lugar têm, por não termos também essas oportunidades de gerar essas experiências. Então, esse pensar dessa curadoria mais humanizada a partir de outros parâmetros, que não esses parâmetros, inclusive, de pontuação, porque é muito excludente. Inclusive, quando você vai ler um projeto e você vê que a pessoa não tem uma educação, não teve uma educação qualificada a ponto de conseguir escrever um projeto sem que fique desconexo, com muitos erros de português, muitas coisas, porque é isso, a realidade da gente é essa, gente. A gente passou por um processo de curadoria agora dentro do bando com um projeto do PROAC, onde a gente lia alguns projetos que fazia, gente, o projeto é muito massa, mas não tem uma estrutura, a pessoa não sabe como escrever um projeto para poder mandar, para submeter. Não tem um letramento dentro disso para que entenda que, em alguns espaços, a forma de escrita tem que ser formal, porque, infelizmente, temos burocracias dentro desse processo. Então, como a gente, né, pensa esses processos de formas variadas? E o Edu trouxe muito isso, né? Tipo, esse lugar de pensar esse lado mais humano, esse lado, inclusive, de contextos sociais e de história daquela pessoa mesmo, para a gente conseguir ter um processo até mais leve e não ficar colocando em dúvida a capacidade do outro dentro de aspectos que são muito brancos. São muito brancos. É só isso. É muita coisa, né, amigo? O Núcleo Eus, Luz não. É que é o Léo Luz, né? Já vem nessa perspectiva de curadoria também há muito tempo, de que é a curadoria da precariedade, da civilologia que a gente está fazendo nesse diálogo de aproximação nós por nós. Porque se a gente não se visibilizar, quem que vai? Então, acho que, assim, para além dessa estrutura em várias camadas, que começa desde um edital que não é acessível, para aquela pessoa ler na construção de projetos, saber que ela... todo um currículo, que é todo esse lugar da academia, então, todo um lugar de qualificação de trabalho. Então, o que você é capaz, né, de fazer? Para as comissões e aí vai, né? Então, são muitas camadas. E essa camada Rio-São Paulo, Sudeste, aí é outro também tema que a gente entra, assim, porque não temos leis de fomento no Nordeste. Então, a gente foi... Não, existe leis de fomento, mas
o recurso é totalmente diferente, né? Tipo, o valor que aqui que o Sudeste recebe de fomento é muito maior do que o Nordeste inteiro. Acho que então seria, não temos leis de fomento que abarque toda a diversidade de produção artística e cultural riquíssima que é só em Salvador, por exemplo. Agora, se a gente vai lá para Belém do Pará, ou se a gente vai lá para o Levante Mal, falar com a galera, Francis Baiard lá de Manaus, ou se a gente vai para o Ceará, gente, se a gente vai para o Rio, a coisa funciona mais ainda nesse lugar do entretenimento. Às vezes eu falo assim, gente, vejo uma galera na internet fazendo umas coisas de TikTok, eu falo, para que eu estou me matando na universidade? TikTok não é dança, viu, gente? Só para informar. E ao mesmo tempo, que massa, que é importante também que esteja ali. Porque, enfim, é uma forma também de ocupação, vai. E que, de alguma maneira, vai se criando também. Acho que esses espaços curatoriais que a gente vem criando também, de pensar autocrítica de nós mesmos, em que momento que a gente também está subjugando o outro também, a capacidade criativa e de produção de conhecimento do outro. O problema é o TikTok ou o problema é o dançarino do TikTok? São duas coisas para a gente poder entrar nessa discussão. Então, é muita coisa, né, amigo? Eu me perdi. E... Salve, Rose. Outra artista da dança, né? Referência pra gente. Quando eu cheguei já... A gente se conheceu naquele projeto em Taipas, né? Não lembro exatamente. Então, são muitas articulações. Deixa eu ver o que você falou. Acho que é legal trazer esses nomes, né? Eu falei do Rio e desse movimento contra a gestão curatorial. Carmen Luz, acho que é uma das maiores referências. Aqui em São Paulo temos elas, né? Que são os super popstar, que é a Gal Martins e os meninos trabalham, a Luciane, da dança, que são artistas da dança, que estão em diálogo, que estão propondo coisas. Temos o Rui Moreira, que é de Minas, mas ele atua no Sudeste também, né? Sul-Sudeste. Enfim, Lê Dornelas, Nadir Nóbrega, aí temos as mais jovens, Inair Enan, Bruno de Jesus, pessoas que a gente dialogou muito também, para poder ir se autorizando nesse lugar de curadoria, né? Tem Amanda Carneiro, Giselda também foram uma puta referência para mim em 2014, quando elas, com o Projeto Ereti, trouxe formação para educadores em cultura e arte negra. E hoje a Amanda é uma puta curadora. Amanda Carneiro, vocês conhecem? No Museu Afro Brasil, e depois, não está mais no museu, né? No MASP, ela escreve muito sobre isso. Hélio Menezes, que é da antropologia, mas, enfim, está na arte. Fora os outros recortes, né? Tipo, questão indígena, se a gente for entrar... Tem o Levante Mal lá em Manaus, mas, assim, da dança, não estou lembrado exatamente, mas temos uma referência da Sandra Benites, que eu comi esses dias atrás, algumas coisas, sobre esse movimento de ocupação das instituições, enquanto... É isso, assim, se a gente não ocupar e, de alguma maneira, disputar lugares de produção, a gente vai continuar no mesmo também discurso só do enfrentamento, apesar que, assim, os acessos também não são livres, né? Não é fácil. Então, é como assim, chegar, são curadorias que vêm, coloca aquele falso golpe midiático de colocar cada um da bandeira, da cor, assim, e falar, mas se você vai ver na estrutura dos grupos e na distribuição dos recursos, acaba sendo uma coisa de cima para baixo. E daí volta essa problemática dessa conversa sem fim, que aí, como que a gente, então, vai fazer essa curadoria desse evento se aproximando realmente das pessoas enquanto protagonista nesse lugar de gestão, para que esse público que, de alguma maneira, nos tem como referência, se sinta pertencente, se sinta convidado, né, a realmente estar aqui protagonizando esse espaço de reflexão. Estou passando o microfone. Eu sei que Edu já falou bastante sobre perspectivas de uma outra lógica de curadoria, né? Eu sei que você fala muito mais de cura do que de curadoria. Não somos mais jovens, né, amiga? E eu acho que... E aí eu acho que eu venho marcado um pouco na minha trajetória um ranço com essa palavra curadoria, né? Pensando que
Bom, não sou de São Paulo, sou do Rio Grande do Norte, e as artes da onde eu venho, elas se cruzam com muita facilidade. Então, é muito comum a gente se identificar como um artista múltiplo, da onde eu venho. E aí há um incômodo muito genuíno em uma determinada faixa etária de artistas com esse termo curadoria. Mas por que a minha arte precisa ser curada? Curada por quem? Está doente, defeituosa, com problema, variada, né? E acho que quando Edu propõe pensar esses processos de cura, né? Vini fala compartilha esses encontros de uma curadoria mais humanizada. Eu queria que você falasse, amigo, assim, sobre essas perspectivas outras, né? Por que ainda é necessário pensar em curadoria, né? Acho que você já falou um pouco, mas você falou muito embrincada dentro da sua história de vida. Isso é massa, porque é você, né? Você é o seu processo, você é também aquilo que você pesquisa. Mas eu quero que você fale porque eu conheço. E aí eu acho que é interessante, para esse momento do agora, a gente pensar que existem possibilidades outras, de alguém que vem investigando isso, de alguém que vem se afetando por isso, de alguém que vem se indignando por isso, né, que se sente incomodado por isso, né, e se sente incomodado por causa de todo esse contexto da formação de Eduardo Guimarães, né? Então, assim, né, amigo, por favor, dá sua letra aí e habla sobre esse negócio de por que é necessário pensar em outras maneiras de curadoria, sabe? Por que é importante? É uma atitude importante por causa de quê? Porque dentro da minha geração de artistas, ouvir que você vai ter que passar por um processo de curadoria movia muito essa indignação de, inclusive, propor ações contra a curadoria. Eu vou expor o curador, eu vou, inclusive, dizer para ele que ele não tem que curar nada meu, né? E aí, por que a gente pode encontrar esse outro caminho, que é de pensar outras perspectivas de curadoria? Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar para o que a gente já tem produzido e se autorizar nesse lugar. Enquanto artistas com múltiplos ofícios e que somos gestores da nossa própria trajetória e que, de alguma maneira, a gente está se curando nesse lugar da gestão de projeto, da produção, em dança, principalmente, mas em arte de múltiplas linguagens, né? Seja o teatro ou a performance, e que tem a ver com esse lugar de criação de memória e de registro do que a gente tem feito, então de se autoconhecer e se autoconhecer em ancestralidade viva, para quem está vindo depois e para valorizar quem já veio, do lugar do nosso... de mediar mesmo processos e poder entender que, infelizmente, esse mundo capitalista que gira em torno de um mercado, a morte enquanto consumo, ou o consumo da morte, desse corpo que dança, de alguma maneira nos coloca pessoas. Então, eu acessei espaços que você não acessou, e você acessou outros espaços, e como a gente media isso para que o coletivo realmente, de uma forma, eu, enquanto singular artista gestor, consiga me aproximar dessa produção que é plural e, de alguma maneira, trocar conhecimento, esses conhecimentos todos, com essa pluralidade de artistas que vem aí, né, se atualizando cada vez mais, por um sentido que eu não vejo outro, não esse lugar romântico que pintam, principalmente quando a gente sai lá do curso técnico ator, né, de trabalhar na televisão ou como bailarina do Faustão, que eu não quis, gente. Eu não estou lá porque eu não quis, é claro. Mas que tem a ver com formação. Então, espaços de... Quando eu falo o lugar poético, o amor contra o trauma, né? Para falar de amor não romântico, desse lugar acho que Renato Nogueira e Bell Hooks têm muito a contribuir, mas acho que também, principalmente, outras filosofias que vai mais por um lugar de uma referência mais africana, Sobofu, Somé, o espírito da intimidade, sobre esse lugar do coletivo, que é muita treta. Eu estou e não estou nos coletivos. Inclusive, me convidem para comissões, né, que eu falei. Né? Vou começar. E depois o deboche. Né? O deboche como esses lugares de crítica, né, que antes era o lugar do debochado, aquele lugar do corpo, do trauma, mas que se retoma, se empodera disso e traz como um deboche.
Então, temos aí o Favela Move, que, sem palavra nenhuma, vai dar um banho de deboche na gente. E, para encontrar esse lugar, está aí Tefa, grande liderança. Salve, Tefa. Salve, Favela Move. O lugar da dança, da alegria, desse corpo que dança enquanto celebração, ritualidade. Acho que, para fechar isso, é nesse lugar de formação, de sujeito que se emancipa. Então, toda a nossa referência é Paulo Freire também, né? Bell Hooks, inclusive, é uma referência para o Paulo Freire, mas que teve diálogos também. Não, com certeza, ela é uma referência. Fanon veio também como uma referência a Paulo Freire sobre esse lugar do corpo sujeito em emancipação, né? Se conhecendo, enfim. Então, não vejo outro lugar que se de autoconhecer, espaços de poéticas de amor, de autoconhecimento, e lugares, construção de espaços de crítica de nós mesmos, deboches e afins, para dançarmos e celebrarmos informação, e que tem a ver com articulação política e tudo mais. Poéticas artísticas como políticas educacionais mesmo. Acho que a gente não faz nada por acaso ou sem sentido. Então, parabenizar mais uma vez essa iniciativa de vocês virem para essa ponte, pegar o trem, que bacana essa experiência. A gente está super aberto, sempre. O terreiro está aberto, casas abertas, para a gente construir e criar junto. Temos aí uma gira cheia de pessoas novas como a gente, mais velhas, mais novas ainda que a gente, para indicar que seja um grande trajeto, percurso aí de conversas sem fim e diálogos perversos. Conversa sem fim. O perverso é o que mesmo? Tá. Para que a gente construa, né? Que bacana. Tá bom. E é isso, só gratidão mesmo, agradecer aí, principalmente a cada um, a cada pessoa, a cada ser. Se alguém que tem alguma coisa para falar agora, esse é o momento que ele já... Vamos fechar para dar... Eu quero só enfatizar que está gravado, que Eduardo falou na frente de todo mundo, que ele nunca saiu do bando, então está gravado, ele nunca saiu do bando. Eduardo é cofundador do Bando Undirê, junto com todos nós outros, ainda o Dan. Vinícius chega depois, meio do... Nós somos a dissidência da Quilombac, gente. A gente é um grupo dentro de um grupo. Estamos aqui. E aí eu entendi agora que a relação que Edu tem com banda é não monogâmica. Então, a gente segue nessa relação. Ele falou, está gravado, ele nunca saiu, está gravado ali. E dá um salve também para as mulheres do Ilu. Inclusive, eu compus uma música que não foi... A gente não selecionou a música, não foi para o enredo, mas... e saudar também o Embodeiros, na figura do Almir. Estou aqui usando os anéis, eu nem me audiodescrevi, tinha preparado mal falona, sabe? Porque essa coisa da tecnologia, mas saudar esses movimentos, que é o que dão sentido para a dança nas alturas, a Mafalda Pequenino, que eu falei. E é isso, assim, né? Um corpo masculino no monte de mulher, no meio de mulheres, mas o que é o feminino, o que é o masculino? E, óbvio, eu não tenho uma cabaça, mas eu não estou no lugar da cisgeneridade. A gente constrói toda essa performance da bicha também. E esses espaços de crítica entre nós, acho que é importante para a gente poder cutucar nossas próprias feridas também, enquanto em que momento a gente está reproduzindo também violências. Que acho que o quilombo não é a solução. Talvez Ailton Krenak e as comunidades indígenas estejam ainda mais próximos dessa resposta, viu, polimorfos, que vocês estão buscando ou não. Mas aí, vamos aprender com as comunidades indígenas quilombolas, não somos um quilombo urbano aqui. E acho que é sobre isso, sem fim, continuidade. E bora dar continuidade para esse evento, então. Certo? E para você que está aí no YouTube, dá um like, curta esse vídeo, compartilha, que isso, de alguma maneira, faça sentido num passado presente ou num futuro, se a gente estiver aqui ou não, para outras construções possíveis.